Eu te peço por aqueles que estão passando momentos de tribulação, sejam eles financeiros, sejam eles familiares ou sejam eles internos, que o Senhor possa alcançar a alma deste e desta, e que a mão do Senhor venha socorrê-los, porque o Senhor é o Deus de misericórdia, o Senhor é o Deus de graça, o Senhor é o Deus de favor, o Senhor é o Deus que estende a sua mão em nossa direção, e o Senhor é Deus que nos socorre. Nós te damos graças pelas inúmeras obras que o Senhor tem nos oferecido, Pai, em nome de Jesus. Amém. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, versículo de número 11. Jesus Cristo, ele é abordado por algumas pessoas, e Jesus os chama de hipócritas, os fariseus. Mateus capítulo 15, versículo 11. Então, Jesus vai explicar hoje uma situação. Vamos lá. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, isso contamina o homem. 15. Pedro respondendo disse: Senhor, explica-nos esta parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis? Que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora no esgoto? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, a fornicação, os furtos, os falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Pode assentar. É lógico que Jesus não estava fazendo aqui uma apologia à falta de higiene. Você conhece o texto e sabe do que se fala. Então vamos lá. Eles estavam abordando Jesus porque os discípulos dele não faziam o cerimonial adequado para poder fazer a refeição. Então Jesus explica que a contaminação externa do ser humano, ou seja, aquilo que acontece com ele do lado de fora, ela tem uma raiz, uma nascente. E essa nascente é dentro deste ser humano. Então, todos os males que os seres humanos vivenciam do lado de fora, eles têm uma raiz, uma nascente que é dentro. Nesta noite nós poderemos falar de inúmeros males, mas eu quero falar especificamente de um mal chamado embaraço. Você sabe o que é embaraço? Ou azarado? Ou a parte do pão cai com a manteiga para baixo? Sabe o que é embaraço? Sabe o que é uma coisa que tem tudo para dar certo, mas parece que tem algo enroscado, algo que está amarrado, algo que não vai? Bom, nós temos o grande embaraçador. Qual é o nome do grande embaraçador? Satanás. Ele é o grande embaraçador. A grande questão é, o porquê Satanás trabalha para embaraçar o ser humano? Embaraçando o ser humano, ele não chega a lugar algum. Você sabe como que Satanás conseguiu fazer com que a geração que saiu do Egito não entrasse na Terra Prometida? Fez com que eles alcançassem 10 provocações. Quando eles provocaram a Deus 10 vezes, em Números 14, o Senhor diz: chega, essa geração morre no deserto. Então, o embaraço, ele tem uma função de impedir você de chegar aonde Deus quer que você chegue. Aí você diz assim: mas Deus não é maior, mas Deus não é grandioso, mas Deus não é poderoso? Muito, infinitamente mais. Mas a grande questão aí não é Deus. Não, a grande questão é aquilo que Jesus disse aqui. Tudo que sai de dentro do homem
vai trazer uma contaminação externa. Essa contaminação externa vai fazer com que esta pessoa seja amarrada, maniatada, tolhida por aquela situação. E é claro que Satanás vai estar à frente, dos lados e atrás de todo o embaraço. Ser embaraçado é bom? Não. Eu acredito que deve ser uma das coisas piores para uma pessoa que conhece Jesus. Agora, pior do que ser embaraçado, o que seria? O que é pior do que ser embaraçado? Não enxergar os embaraços. Aí se torna pior. Uma pessoa embaraçada que não reconhece que é uma pessoa embaraçada é pior do que uma pessoa embaraçada que reconhece que é embaraçada. A falta de reconhecimento do embaraço, ela é pior do que o embaraço em si. E o embaraço, vamos falar novamente, é proveniente de tudo aquilo que sai de dentro do coração, de tudo que sai de dentro da alma. Situações que você nem imagina que surtirão este efeito, vão embaraçar-se. Para nós meditarmos nisso, eu gostaria que você fosse comigo em uma situação de embaraço, em Gênesis 16. Vamos analisar. Vamos entender inicialmente que cada um de nós temos 3 formas de aprendizado. Vamos lá. Uma forma de aprendizado, ela é muito forte. Qual é a forma de aprendizado sua que é muito forte? Qual foi? Aquela que você viu seu pai e sua mãe fazer. Essa é uma das formas de aprendizado mais forte que existe. Você pode ver que nós, antes de nos encontrarmos com Jesus, e algumas pessoas até mesmo depois do encontro com Jesus, ainda mantêm algumas práticas que os pais faziam. Então, a maior forma de força, de prática, de fazer coisas, nós aprendemos com os nossos pais. Então, nós olhamos os nossos pais resolvendo coisas, lidando com as coisas, e nós aprendemos de uma forma semelhante como resolvemos aquilo. Então, conforme eles usavam as técnicas e as maneiras, então nós aprendemos. Por quê? Porque nós fomos nascidos e criados dentro daquele ambiente doméstico. Então, tá. Então, nós já trazemos para a nossa vida adulta um condicionamento já pré-existente, do qual aprendemos com os nossos pais. Como se resolve um problema, como se comporta num problema, como que se age num problema. Então, isso já é pré-existente, ou seja, nós já temos algo que funciona dentro de nós dessa maneira. Só que nós, na infância ou adolescência, nós não tínhamos a noção se as atitudes que os pais faziam eram corretas ou não, se funcionavam ou não. Nós olhávamos as reações. Nós não tínhamos capacidade inteligente de analisar isso está errado, isso não é assim, porque nós éramos crianças. Então, nós vimos aquela maneira, então nós reportamos de uma forma semelhante e então trazemos conscientemente e inconscientemente para a nossa vida adulta. Por que eu quero partir daí? Eu quero partir daí por quê? Porque a grande sustentabilidade dos embaraços é algo que nós chamamos de hábito condicionado emocional. É aquilo que nós aprendemos lá atrás. É a grande fonte de sustentabilidade do embaraço. Às vezes você reconhece o embaraço, você sabe o que você tem que fazer para sair dele, mas a maneira com que você sempre lida com a situação, ela é muito predominante, ela não muda. Por quê? Porque você trouxe de lá. Então, é só por isso que eu estou falando dessa situação pré-existente. Por quê? Porque ela é muito forte em todos nós. E, às vezes, nós enxergamos o embaraço e nós sabemos o que tem que fazer e não conseguimos fazer. Por quê? Porque existe já algo pré-existente e determinante dentro de nós que nos leva a continuarmos daquela maneira. Gênesis 16. Deus tem uma promessa para Sarai.
A promessa é de dar-lhe um filho. Só que o que acontece dentro dela é uma insegurança, uma incerteza e uma pressa. É isso que acontecia dentro dela. Ela via os dias passando e ela via a falta de recurso humano se esvaindo. Então ela começa a colocar a promessa junto com a lógica. E ela começa a colocar a promessa junto com a realidade. E ela começa a gerar uma tendência. Qual a tendência? Não para o lado da promessa, mas qual lado? O lado da realidade. O porquê que ela faz isso? Por quê? Porque ela vê o corpo dela envelhecendo. A promessa existe, mas ela vê o corpo envelhecendo. Ela vê os dias passando, o que acontece? A realidade ela começa a pesar. Diga, a realidade pesa. O peso da realidade faz com que nós tiremos soluções de dentro de nós. Aí está grande parte do início do embaraço. Quando você começa a sentir o peso da realidade, a cobrança da realidade, a exigência da realidade, você começa a querer criar soluções. Somos criativos? Somos. O ser humano é muito criativo. Isso aqui, por exemplo, é feito a partir de algo que Deus criou. Isso aqui é feito a partir de algo que Deus criou e Deus emprestou a ciência para o homem e ele foi criando, criando. E a Bíblia diz que não há limites para as criações. Eles foram criando, criando. Só que eu e você não criamos solução. Não. Nós encontramos soluções. Nós não criamos soluções. Mas quando a realidade ela chega para você pesando, cobrando, exigindo uma atitude, o que você vai fazer? Você vai fazer o quê? Você vai criar uma solução. Você vai criar uma solução a partir do quê? A partir do que você tem dentro de você. Não a partir da fé, nem a partir da promessa. Porque lembra, você saiu da fé. Você saiu da promessa. Porque quando você começa a ceder à cobrança da vida, à cobrança da realidade, tipo, traz uma solução, traz uma solução, traz uma solução. E você opta por essa cobrança que a vida te faz, abandonando a fé, abandonando a promessa, você fez sua escolha. E aí o que você vai fazer? Você vai começar a criar uma solução a partir do que você tem. E o que você tem? O que nós temos dentro de nós? Medo, insegurança, incerteza, dúvida, questionamento, revolta, rebelião, insatisfação. É isso que nós temos quando a vida nos bate a porta. Então, quando a vida nos bate a porta, e nós optamos por dar uma satisfação à vida, criar uma solução para aquele problema, aí começa a nascer o embaraço. Diga para o seu irmão, quando é que nasce o embaraço? Quando você deixa a fé, quando você deixa a promessa, e você vai criar uma solução para o seu problema. Nós não criamos soluções, nós buscamos soluções. Elas existem e estão em Deus. No tempo de Deus, com os meios de Deus, com a maneira de Deus, elas estão em Deus. Mas quando nós resolvemos fazer do nosso jeito, eu estou sendo bem paulatina, bem explicando para você entender. Então, vamos lá. Nós temos coisas pré-existentes em nós que aprendemos de uma maneira muito rudimentar com os nossos pais, com a vida. Trazemos isso de uma forma consciente ou inconsciente para os dias de hoje, para nós, muitas vezes, quando estamos com Cristo. E a grande questão é que quando a vida nos proporciona uma situação, que nós chamamos de problema, nós temos a promessa e a fé. E nós temos, então, a cobrança que a vida faz. E aí? Ó a situação, esse problema. O que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma solução. Essa solução se chama embaraço. Toda solução que você cria a partir de um sentimento se chama embaraço. Diga isso para o seu irmão. Você vai ter que ouvir essa mensagem pelo menos umas 10, 15 vezes na sua vida, para você aprender a parar de fabricar embaraço.
Todas as pessoas na Escritura que não souberam esperar em Deus e nem receber a direção de Deus, criaram um embaraço. E o que o embaraço faz? O embaraço amarra os seus pés, o embaraço elimina a sua energia, ele tira a sua expressão, ele tira a sua alegria, ele tira a sua força, ele tira a sua fé. Nenhum ser humano embaraçado consegue manter um bom humor. Todo embaraço, ele faz o que com você? Uma queda de energia. Por quê? Porque nós não somos nascidos por embaraço. Nós somos nascidos para caminhar, correr e alcançar. Agora, quando Sarai, ela sente a realidade batendo a porta, ela sente a cobrança do tempo passando e o ventre seco, ela resolve criar o quê? Vou criar uma solução. Que solução? Deixa eu procurar. Ela olha para a serva dela, uma serva próxima, uma pessoa boa. E ela diz assim, pronto, eu vou ter um filho de Agar. Como é possível ter um filho de outra pessoa? Era costume da época, costume não deu certo, não dá certo. Não dá certo. Você não terceiriza a solução, você não terceiriza a sua alegria. Você vai construir o seu milagre, a sua solução dentro de você por meio de buscá-la no Senhor. Então vamos lá, Gênesis 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Deus havia falado no capítulo 15 com ele sobre o filho, no versículo de número 4. Disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Os árabes hoje, até hoje, são inimigos de Israel. Hoje é uma luta infindada que não acabou, o embaraço está aí até o dia de hoje. Por quê? Por que, você pergunta para mim, o porquê que Abraão não conseguiu dizer não para Sarai? Responde para o seu irmão, por que Abraão não conseguiu dizer não para ela? Por quê? Por quê? Pensa comigo, ele tira essa mulher lá da terra dela, dos parentes dela. Ele traz essa mulher, acompanha ele, durante toda a trajetória de peregrinação, inicialmente, que não era fácil. Este homem aqui já estava prosperando, ele já tinha inúmeros servos, inúmeros animais e uma estabilidade financeira boa. Ele olha para essa mulher e agora já numa idade alcançada, ele quer oferecer tudo para essa mulher, ele quer que essa mulher seja feliz, ele tem um relacionamento íntimo com Deus, ele tem uma fé em Deus, ele é considerado um amigo de Deus, e ele olha para ela de uma maneira tão distante, tão apartada de tudo aquilo que ele vivia. Abraão tinha uma comunhão com Deus, um relacionamento com Deus, e quando ele olha para Sarai, sofrendo por causa de uma criança, era tudo que ela queria. Ela não queria grandes coisas, ela queria um filho, ela queria embalar um filho. Então o que acontece? Ele novamente tira a visão da promessa e coloca a visão onde? No dó. Mais um sentimento de embaraço. Se o de Sarai foi a ansiedade, o dele agora é o dó. Ele sente dó da esposa. Por quê? Porque ele havia recebido a promessa no capítulo 15. Ele disse, Senhor, o meu herdeiro vai ser o meu mordomo. O Senhor disse, não, das suas entranhas eu vou tirar o seu herdeiro. Ele havia feito uma aliança com Deus, havia provado, havia visto, isso estava muito bem ratificado dentro dele, ele tinha fé naquilo que Deus estava dizendo, mas ele olha para aquela mulher, e aquela mulher tão distante de tudo aquilo, e ele olha aquela mulher tão desprovida de certeza, tão desprovida de comunhão com Deus, e ele tem dó dela. Ele diz, bom, você vê que ele não ora,
Ele ora a Deus pedindo. Abraão era um homem que orava. Ele não ora a Deus pedindo a Deus, Senhor, eu devo fazer aquilo que Sarai me condiciona, aquilo que ela me pede. Ele não pergunta, ele vai e faz por quê? Porque ele sente dó. Então vamos lá. Quantos embaraços na sua vida você já fez por ansiedade? Quantos embaraços você já fez por dó? Dó não é amor. Dó é falta de discernimento. Onde você não enxerga o mal. Quando você tem dó, você fica cego. Você não enxerga o mal. Os piores laços que tem de embaraços é por meio do dó. Amor não é dó. Amor é livre. Amor não traz embaraço. O dó traz embaraço. E a Bíblia diz assim, que naquele momento, Abraão, movido por aquele dó, por aquela situação, ao vir a sua mulher daquela maneira, ele faz o quê? Ele cede. Porque dependeu dele. Quantos casamentos hoje estão se gerando embaraço porque o marido tem dó da esposa? Eu estou com dó dela, então deixa eu fazer essa dívida. Eu tenho dó dela, coitada, trabalha tanto, sofre tanto, então deixa eu fazer isso. Não pensa. Por quê? Porque o dó leva você a ficar cego. O dó leva você a fitar os olhos apenas na necessidade da pessoa. E não é só a necessidade de uma pessoa que é pesada. Por quê? Porque quando você só olha para a necessidade da pessoa, você pode matá-la também. Então não é só a necessidade que tem peso, é a consequência que tem peso, é a maneira que se faz que tem peso. Então o dó, ele faz o quê? Ele cega a pessoa de tal maneira que faz com que as coisas aconteçam embaraçosamente. E a Bíblia diz assim, no versículo de número 3, assim tomou Sarai, mulher Abraão, a Agar egípcia, sua serva, e deu, a Bíblia diz, e ouviu Abraão a voz de Sarai, e deu por mulher Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitava na terra de Canaã. Faziam 10 anos, e então ela não pôde esperar mais, e ele a possuiu, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi a sua senhora desprezada aos seus olhos. Mais um embaraço. Quando Sarai engravida, ela era uma escrava egípcia, e ela não tinha uma alma livre, ela não tinha noção de liberdade. E quando ela olha algo a mais nela do que a sua senhora, ela se sente superior. Vamos falar agora da soberba e da arrogância. Sarai cria embaraço pela ansiedade, Abraão por dó, e agora essa mulher vai criar embaraços para si por meio da arrogância e da soberba. Pessoas que não conseguem compreender e elas se deixam levar por impressões que criam sobre si mesmas, conclusões. Você já viu uma vozinha que diz assim na sua cabeça, mas você é bom, hein? Nossa, mas você é 10, hein? Nossa, é claro que não se diz assim, diz de uma maneira mais elitizada, né? Mas como você é, mas como você é. Essa é a voz da soberba e da arrogância. Como você faz isso bem, como você faz isso... Essa voz, ela faz o quê com o seu ego? Ela levanta o seu ego de uma maneira onde você vai gerar embaraços para a sua vida, não compreendendo e não entendendo uma regra básica e salutar, que Deus dá graça ao humilde, graxa, óleo, condições de continuar, equilíbrio. Então o que acontece? Ela se deixa levar por ter concebido e se eleva, achando que estava numa ação superior, numa situação superior, criando para ela um grande embaraço. Qual o embaraço que ela cria? Ela cria um embaraço onde ela é mandada embora. Ela foge, por medo ela foge, porque ela começa
a ser castigada por isso. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, eu quero dizer uma coisa para você. A arrogância e a soberba, assim como a ansiedade e o dó, são grandes fabricadores de embaraços. O Senhor explica em Deuteronômio 8 sobre a grande questão da humildade, do reconhecimento do Senhor. Quando uma pessoa, ela pensa de si mais do que é. Quando alguém atribui a si mais do aquilo que é lícito, isso causa embaraço. Quantas pessoas já tiveram grandes quedas na sua vida? Por quê? Porque permitiram que a soberba assumisse o controle. Quer estar guardado e protegido? Seja humilde. Continua sendo humilde. Não importa o que Deus te dê. Não importa o que Deus te faça. Não importa o quanto Ele te eleve. Não importa. Continue preservando a humildade. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, que a soberba precede a queda. A soberba vai antes da queda. A humildade é algo que nós temos que trabalhar para ter. Ninguém é humilde sem trabalho. Se você não fizer nada, você não vai ser humilde, você vai ser soberbo. A única maneira de você alcançar a humildade é trabalhar. Você tem que trabalhar de que maneira? Em oração, em vigilância, em jejum. Igual Jesus diz, a carne é fraca. O espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. Por quê? Porque o ser humano normal, ele gosta de sentir nostalgia, tapinha nas costas. Ele gosta de sentir que ele é importante para um convívio social, para uma turma. Ele gosta disso. Ele gosta de aprovação. Ele gosta de elogio. Ele gosta da arrogância. Então, se você não fizer nada contra, nunca vai conseguir uma humildade verdadeira. A humildade, ela precisa ser buscada e trabalhada para que você a tenha. Se você não trabalhar, você não vai ter a humildade. Então, o que acontece com a soberba? A soberba, ela entra no coração e ela começa a criar em você nostalgias. Ela começa a criar em você utopias. Ela começa a criar um sistema de valorização equivocado. Ela começa a colocar gradativamente, de uma maneira muito sucinta, muito resumida, você em evidência. Retirando, então, mesmo que você diga, é a graça de Deus, é o poder de Deus. Eu conheço gente assim. É Deus, Deus purinho, purinho nada. É tudo ser humano ali. Por quê? Porque se você não trabalhar para que isso aconteça, laços e embaraços vão aparecer no seu caminho. Para quê? Para que você se sinta abraçado, querido, evidenciado, admirado. Dá para você entender? E é aí que Satanás pega alguns de nós, que não usamos da inteligência. Aí a Bíblia diz assim, olha, presta atenção, no versículo de número 5. Meu agravo seja sobre ti, disse Sarai. Minha serva pus em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julga entre mim e ti. Disse Abraão a Sarai, eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu da sua face. O anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Disse, Agar, concubina de Abraão, foi isso que ela disse? O que o anjo disse para Agar? Serva de Sarai. Você esqueceu a quem você pertence? Você esqueceu quem é você? Sabe, irmãos, uma das coisas que a soberba faz, trazendo embaraço, é fazer nos esquecer de que realmente nós precisamos. Sabe do que a gente precisa? A gente precisa de uma consciência tranquila, a gente precisa de uma alma em paz, equilibrada no governo do Espírito Santo, uma boa cama, um lençol limpo, um copinho de água fresca,
um arrozinho, um feijão e um ovinho, de preferência caipira frito. É disso que nós precisamos. Essa é a nossa necessidade. Isso é o que a gente precisa. Passou disso, é disso que a gente precisa. Toda essa outra nostalgia social, esse convívio que se gera do que eu sou para alguém, do que alguém pensa de mim, do que alguém acha de mim, isso tudo é besteira, isso tudo é tolice. Você não precisa de mais nada do que isso. Uma consciência tranquila, uma alma governada pelo Espírito Santo, uma boa cama, um bom pratinho de comida, um bom copo de água fresca. É isso que você precisa. Você não precisa mais nada que isso. O resto são embaraços que Satanás promove. Se Deus te dá, está te dando. Mas se você se destruiu a sua família para ter, é embaraço. Eu concebi, estou grávida do meu Senhor, que bênção. Por que é que eu fui dada ao meu Senhor? Para ter um filho para essa mulher. Não podia ter se esquecido de a quem ela pertencia, a quem ela servia. Mas o coração escravo, o coração dominado pelos males de Mateus 15, é um coração que não pensa. É um coração que não raciocina. Ele sobe, supita, como diz o mineiro. Ele vai além das condições. Por quê? Porque precisa de uma nostalgia, precisa de algo que sente falta. Não, vamos analisar, do que você sente falta? O que te faz falta? Para pensar, o que te faz falta? O que você teve um dia e você desperdiçou, jogou fora em nome de um embaraço, e hoje você sente falta? Você sabe uma das coisas que nós mais deveríamos priorizar e valorizar? A paz. A paz com Deus e a paz com você mesmo, e seguir sua vida. Sabe, seguir sua vida, vai seguir sua vida. Vai terminar os dias que você tem aqui na terra, que Deus te deu, de uma forma limpa, de uma forma construtiva, construindo a sua vida em Deus. Paz. Embaraço é você ter permitido que seus caprichos e suas vontades te roubem a sua paz. Pessoas embaraçadas valorizaram a paz? Não, jogaram fora. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Você lembra quando você geriu, construiu, gerou embaraço, como Agar, gerou embaraço, como Sarai, como Abraão? E quando você perdeu a sua paz, o valor que ela tinha, quem já ficou sem paz aqui? Pelo amor de Deus, é a pior coisa. Eu já passei por muita coisa na minha vida, muita. Mas a pior coisa que existe é quando a paz pega a malinha e vai embora. A alegria não faz tanta falta, de jeito nenhum. O ânimo você dá um jeito. Mas a paz, ela é guardiã do coração. A paz é imprescindível. Por que a Bíblia diz assim? Busque a paz e faz mais o quê? Empenha-te em alcançá-la. Ou seja, vai batalhar para tê-la. Perder a paz é a pior coisa que existe. Agora, o porquê nós não valorizamos a paz? O porquê não damos valor quando temos? O porquê que nós vamos nos arriscar, nos aventurar, dando vazão aos nossos sentimentos inapropriados? Assim como Sarai fez na ansiedade, Abraão fez no dó, e agora Agar fez no quê? Na prepotência, na arrogância. Por quê? Você vai perder a sua paz e aquilo que Deus está construindo. Dá trabalho para o céu construir para você uma vida boa, uma vida esquematizada, está tudo certinho, redondinho. Deus, igreja, função, obra, amigos, família e tal, trabalhando. Aí você vem com o sentimento e joga tudo fora, pelo amor de Deus. Aí você está trabalhando contra a sua vida. Valorize a paz. A paz é a coisa mais importante que você pode ter na sua vida. Valorize a paz. Valorize a paz. Eu vou me aventurar? Peraí, por que eu vou me aventurar? Eu vou permitir um sentimento assumir o controle? Por quê?
Por que eu vou permitir que o que eu esteja sentindo vai governar a minha vida se eu preciso de paz? Eu preciso de paz. Quem não precisa de paz aqui? Jesus disse, vocês olhar um para o outro, diz assim, ó, paz seja com você, viu? Você precisa de paz, viu? Sabe o que significa? Paz seja contigo? Diz assim, ó, você precisa de paz, hein? Você precisa de paz. Se você não tiver paz, não tem nada certo. Qual é o valor da sua paz? O quanto vale a sua paz? O quanto vale a sua paz? Então, cuidado como você se expõe do lado de fora. Então, cuidado com aquilo que você faz com o seu coração e com a sua vida. Então, pense muito bem o que você está fazendo da sua vida para que você não caia em embaraço. Um dia o salmista Davi disse, Senhor, eu não me envolvo em grandes assuntos, nem em coisas elevadas para mim. Eu fiz calar a minha alma como uma criança que está de barriguinha cheia no colo da mãe. A grande questão é, grandes assuntos, e tem gente que ainda mais, ele não se conforma de ter só o problema dele, ele se envolve com o problema da família inteira. Você não sabe ouvir o problema da sua família e saber que não é seu e ficar quietinho? Sabe? Então, faça. Essa é a grande questão. Você não pode assumir tudo, ninguém consegue. A Bíblia diz assim, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Pergunta para o seu irmão que está ao seu lado, de onde é que você veio e para onde você está indo? Eu vim de uma guerra, você diz. Eu vim do caos. Para onde eu estou indo? Eu estou indo para o meu oásis. E eu já o construí dentro de mim. Deu para você entender? Paz. Tem gente que ele perde a paz pela atitude do outro. Você viu como é que o outro falou? Você viu como é que o outro fez? Mas é o outro, não sou eu. Nossa, eu fico nervoso. Eu fico irado. Não, peraí, você vai perder a paz por causa do outro? Mas peraí, então estou maluco. Você gosta de ter paz? Você gosta? Você gosta de ter paz? Eu gosto, eu amo a paz, eu preciso da paz. Sem paz eu não consigo nada e nem você. Então você tem que buscar e empenhar. Para você ter paz, você tem que não produzir embaraço. E outra coisa, você tem que fugir do embaraço alheio. Embaraço está aqui? Vai lá, cair? Não. Como que funciona a ajuda? É isso aqui. Você estende a sua mão na minha direção, Se você não estender a mão, não é ajuda. Aí eu te pego daqui. Se eu tiver que dar um passo, porque você não estendeu a mão, é embaraço. A grande questão é, aprenda a não assumir embaraço alheio e não produzir próprios embaraços. Deu para você entender? Serva de Sarai. E ela disse, venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Disse o anjo do Senhor, torna-te a tua senhora o que está escrito aí? Humilha-te debaixo das suas mãos. Vai lá, pede perdão, conserta com ela. Porque você é só abençoada por causa dela. Vá lá, pede perdão para ela e conserta com ela. Você sublevou, você permitiu que o sentimento do seu coração criasse embaraço. Quero que você vá comigo em Gálatas. O apóstolo Paulo faz um adendo não, ele escreve algo só sobre essa situação. Ele põe uma parte em Gálatas só sobre isso. Gálatas capítulo 4. Diga, ractismo anímico. Você sabe o que é ractismo? Antigamente tinha-se muito ractismo, onde as crianças não recebiam a alimentação devida, então tudo ficava meio atrofiado. Baixinho, magrinho, mãozinha pequena, pezinho pequeno. Agora que esses hormônios que tem nos frangos, nas carnes, não dá nem para ver se é ractismo. O povo cresce dentro do hormônio. Ractismo. Tinha-se muito ractismo antigamente. Muito. O que é ractismo anímico?
Anímico é a alma. Raquitismo anímico é quando a alma não cresce. A moça cresce, o homem cresce, e ele se casa, constrói família, trabalha, só que a alma fica pequenininha. Ela não cresceu. O apóstolo Paulo diz assim: meninice, infantilismo, raquitismo. Pessoas que sofrem de meninice emocional e espiritual são fazedores de embaraços. Por quê? Porque eles não sabem lidar com emoção quando levanta. Eles praticam. Eles não sabem olhar aquilo e dizer, está errado, não pode, volta para o teu lugar. Sabe o que Davi dizia para a alma dele, às vezes? Volta, o que ele dizia? Volta para o teu repouso. Ou seja, vai para o teu lugar, que é aos pés do Senhor. Gálatas 4, 1. Digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, do escravo, que ainda seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores, curadores, até o tempo determinado pela lei. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Ou seja, quando o crente, ele ainda não recebeu a maturidade da palavra, não foi alimentado com alimento sólido, forte, onde ele amadureceu espiritualmente, ele é igualzinho um escravo do pecado. Igualzinho, não tem diferença nenhuma, ele quer dizer. Ele vai se render às paixões, se render aos sentimentos, se render ao dó, se render à ansiedade, se render à soberba. Por quê? Porque ele não tem maturidade. Ele não tem maturidade de identificar, dizendo, peraí, minha alma produziu um mal. Jesus diz, o mal nasce de dentro do homem, sai fora e contamina ele. Então o crente maduro diz assim, peraí, isso aí é mal, não pode sair para fora. Quando o crente é imaturo, o que ele fala para o mal? Ele chama o mal do quê? Meu desejo, minha vontade, meu querer. E alguns chegam ao ponto de dizer, eu preciso, é minha necessidade. Paulo estava falando que os gálatas estavam se submetendo aos curadores, aos tutores da lei, porque não tinham maturidade. Aceitavam serem circuncidados. Por quê? Porque não tinham maturidade espiritual. Aí ele diz assim, no capítulo 4, versículo de número 23, ele agora começa a falar de Agar e Sarai. Todavia aqui, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. Ele está falando dos dois filhos, Isaque e Ismael. Versículo 24, o que se entende por alegoria, porque essas são as duas alianças. Uma do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, qual é mãe de todos. Presta atenção nisso. Versículo 28. Mas nós, irmãos, somos filhos da... Mas como, então, aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim também o é agora. Aí ele explica no versículo 16 do capítulo 5. Lembra que quando Isaac foi desmamado? Você lembra disso no capítulo 21 de Gênesis? Isaac foi desmamado, o que Ismael começou a fazer? Começou a zombar. Começou a perseguir, porque começou a ter inveja. Não ia dar certo os dois juntos. Então Paulo aqui usa, fazendo uma analogia, dizendo... Não se pode conviver junto, no mesmo lugar, uma alma livre e uma alma com escravidão. A liberdade e a escravidão não comungam juntos. Ou você é livre porque confia em Deus e tem a promessa, ou você é escravo porque depende do que sente. É isso que ele está dizendo. Deu para você entender? Versículo de número 30. Mas que diz a Escritura? Lança fora, no capítulo 21, a escrava de Gênesis e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira, irmãos, que somos filhos, não da escrava, mas da livre. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Que nós não podemos, de forma alguma, ter o mal dentro de nós,
ter a ação da escravidão, ter a ação desses sentimentos e produzir embaraços. Nós precisamos decidir e definir que não queremos mais sermos escravos do que sentimos. Não importa o que eu sinto, eu posso vencer. Você não precisa sentir e fazer. O objetivo é não sentir. Mas até o processo da libertação, você vai sentir e você vai matar o desejo da carne. Você vai ajoelhar no chão e você vai clamar a Deus até vencer aquele sentimento e não vai deixar ele se tornar uma prática. Pergunta para o seu irmão, você já consegue identificar sentimentos de embaraços? Sentimentos de embaraços não são sentimentos que você olha e você diz assim, tem rabo e tem chifre. Não. É um dó, é uma ansiedade, é uma compaixão por você mesmo. Coitadinha de mim, coitadinho de mim, eu preciso disso, eu sou escanteado, eu sou deixado de lado. É um sentimento que você precisa de superioridade, que você gosta. Então, os sentimentos de embaraços, eles são muito bem camuflados. Por quê? Porque eles precisam serem exteriorizados. Aí você diz o seguinte, pastora, eu preciso de ajuda. Judas diz assim, ele é poderoso para nos livrar de todo tropeço. Somente o discernimento do Espírito Santo vai acordar você e dizer, está nascendo um embaraço. Ninguém por si só acorda. Por quê? Porque embaraço é algo muito bem trabalhado. É Satanás dando a você aquilo que você gosta, aquilo que você precisa. Ele olha a necessidade da sua alma e oferece o que você quer. E você desenvolve um sentimento semelhante àquilo. E você precisa olhar para você e dizer, Senhor, será que eu estou gerando dentro de mim um embaraço para os meus pés? Será que eu estou trabalhando contra a minha vida? Quanto tempo eu vou ficar embaraçado neste problema? Eu já vi pessoas ficarem anos embaraçados numa situação que aconteceu por conta de uma decisão mal tomada. E aí o que a gente tem que fazer? Clamar a Deus para livrar do embaraço. Senhor, me ajude, Senhor, me dê direção, Senhor, me socorre. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Somente a ação do Espírito Santo pode nos dar discernimento. Por isso a importância de tudo que você faz, não basta só orar, porque o coração é enganoso. Você pode ter resposta achando que é de Deus quando não é. Peça para o Senhor agora, Senhor, eu preciso ter discernimento espiritual. Tua palavra diz em Hebreus que eu preciso de maturidade para discernir tanto bem quanto mal. Eu não posso mais ter esse infantilismo espiritual na minha vida. Eu preciso enxergar o embaraço à distância e eu preciso me afastar dele, Deus. Eu não posso permitir que a minha vida seja uma vida de embaraço em embaraço. Fala para o Senhor, fala, Senhor, eu já entrei em embaraço por dó. Eu já entrei em embaraço porque eu não soube esperar o Senhor, por ansiedade. Eu já entrei em embaraço por arrogância, por soberba. Já entrei em embaraço por várias situações, Senhor. Eu não quero mais isso para mim. Eu preciso de uma mudança na minha vida. Eu preciso. Eu preciso que o Senhor me ajude. Eu preciso de discernimento. Senhor, abra o meu coração e abra os meus olhos. Que eu possa olhar para a minha vida e perceber que eu já perdi muito tempo com as minhas decisões sem ser levadas ao Senhor. Já perdi muito tempo da minha vida, já me desgastei muito com embaraços, e eu não quero mais essa ação maldita desse embaraço na minha vida. Senhor, eu preciso de ajuda. Senhor, eu preciso de ajuda. E a primeira obra que eu preciso que o Senhor me dê é paz. Eu preciso confiar que o Senhor vai me ajudar.
Preciso confiar que o Senhor é misericordioso. Por quê? Porque Satanás fica colocando dardos inflamados de culpa, de ansiedade, para que eu continue tendo ações impensadas. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou olhar para o Senhor, eu vou resolver confiar no Senhor. Eu vou confiar na sua promessa, eu vou confiar na sua palavra, eu vou aprender a esperar no Senhor, eu vou aprender a depender do Senhor. Agar embaraçou-se pela soberba e arrogância, Sarai pela ansiedade e Abraão pelo dó. Senhor, eu não quero mais esses sentimentos na minha vida me dominando. Eu não quero mais ter dó, eu quero aprender a amar as pessoas com o amor da tua escritura. Eu não quero mais que a ansiedade me domine. Eu quero entender que eu preciso de pouca coisa, Deus. Fala para o Senhor agora do que você precisa. Fala realmente. Fala, eu preciso de uma comidinha bem feita. Eu preciso de uma boa cama para dormir. Eu preciso de um copo de água. Satanás gosta de complicação. Satanás gosta com que eu fico perdido nos meus pensamentos. Satanás gosta que eu fico confuso, perdido, embaraçado dentro de mim, cheio de conexões com problemas, cheio de interrogações. É isso que ele gosta. Eu não vou mais, Deus, eu não vou mais. Fala com o Senhor. Eu vou simplificar a minha vida. Fala para o Senhor, Senhor, se eu partir amanhã, eu vou partir bem, eu quero partir em paz. Sabendo que eu fiz tudo o que eu pude, sabendo que eu mais acertei do que errei. Se eu errei, foi porque eu não sabia e não consegui, e o Senhor me perdoou. Fala para o Senhor, eu quero ter paz com o meu passado, paz com a minha vida agora. Vê se alguém na sua vida tem tirado a sua paz. Por que essa pessoa tem tirado a sua paz? Porque ela não é verdadeira. A paz verdadeira ninguém consegue tirar. Ninguém. Se você tiver paz com Deus e paz com você mesmo, paz com a sua realidade, você pode fazer paz com a sua realidade agora, em nome de Jesus? Faz paz com a sua realidade conjugal, faz paz com a sua realidade familiar, faz paz com a sua realidade financeira. Comece a viver com aquilo que você ganha. Faz paz com a sua realidade. Valorize a paz. Valorize. Fala para o Espírito Santo nessa noite, Senhor, eu te peço perdão, porque muitas vezes eu desprezei a paz, e eu sei o valor que ela tem. Eu estava bem, e eu criei embaraços, fiquei sem dormir, fiquei com doença psicossomática, com dor no estômago. Deus, eu não valorizei a minha paz, mas eu sei o valor que a minha paz tem hoje, e eu não vou abrir mão dela. Se você é uma pessoa briguenta, que gosta de ficar discutindo, que gosta de ficar arrumando, fala para o Senhor agora, Senhor, eu me converto agora, Pai. Não vou mais discutir com nada, não vou mais brigar com ninguém, eu vou seguir minha vida. Você pode falar para Deus agora? Que dia que uma discussão resolveu alguma coisa, o diálogo resolve, a discussão não. Fala para Deus. Se você é uma pessoa briguenta, tudo você tem que dar uma resposta na ponta da língua. Fala, Senhor, eu preciso ter paz, preciso falar menos, considerar mais, pensar mais, ser mais inteligente. Fala para o Senhor. Se você é uma pessoa que reclama, que murmura, lembra que a murmuração foi o pecado mais presente que fez Israel perecer no deserto. Se você é uma pessoa que murmura, fala para o Senhor, Senhor, a partir de hoje, eu vou eliminar a murmuração, a reclamação. Se você é uma pessoa que gosta de ficar nervoso, nervosa, para existir, para se fazer presente, para mostrar para os outros que você é uma pessoa brava, que você é uma pessoa que tem autoridade, que você é uma pessoa que existe, fala para o Senhor, Senhor, chega, eu não preciso disso não. Eu não preciso mais mostrar para ninguém não. Chega, Senhor, chega. Eu quero paz. Fala para o Senhor, eu quero ter paz. Eu quero, onde eu chegar, eu quero que as pessoas olhem para mim e dizer, a paz chegou.
Eu quero poder chegar no lugar e dizer: paz seja convosco. Que as pessoas que convivem comigo possam ter paz. Se você é alguém que promove a discórdia, se você é alguém que onde você está, sempre tem uma questãozinha, fala para o Senhor agora, fala: Senhor, onde eu chegar eu quero levar a paz. Tua palavra diz: bem-aventurados sois os pacificadores. Fala: eu quero ser um pacificador. Chega de embaraço na minha vida, chega de ficar conjecturando, chega de ficar pensando, chega de ficar, Senhor, dando brecha para o diabo. Chega, eu quero ter paz na minha vida, quero ter paz, paz. Fala para o Senhor: Senhor, vou desligar um pouco a televisão. Senhor, vou ficar um pouquinho longe do celular. Vou desligar um pouco, Deus, da tecnologia. Vou ficar com a minha mente um pouco tranquila para pensar, às vezes do nada, mas sem ouvir barulho nenhum. Gostoso. Fala para o Senhor, fala: Deus, minha alma está precisando de paz. Eu preciso de paz. Eu gostaria que você se colocasse de pé. A paz não tem preço. A paz é guardiã do coração e guardiã dos sentimentos. Onde não tem paz, os sentimentos se defraudam. Põe a mão no seu coração. Faz mais uma oração para o Senhor. Fala para Ele que chega de embaraço. Chega de se intrometer na vida dos outros. Chega de se envolver com problema alheio. Chega de maledicência, chega de fofoca, chega de murmuração. Chega, fala para o Senhor: chega. Chega de dar passo maior que a perna. Fala para Ele: chega. Chega. Chega, fala para Ele. Fala: Senhor, eu quero a minha realidade familiar, financeira. Chega. Chega. Chega de querer pessoa pronta. Fala para Deus, fala: Senhor, eu quero ter um filho pronto, eu quero ter um cônjuge pronto, mas nem eu estou pronto. Então me ajude a ter paciência com as pessoas que o Senhor está formando. Não adianta eu querer pessoa perfeita, o Senhor está trabalhando. Fala para Deus. Fala: Senhor, eu acho que o Senhor me ama mais do que aquela pessoa cheia de defeitos. Será que realmente eu estou certo? Fala: ó Deus, me ensina a ser mais simples, mais humilde. Ter uma ótica mais humilde das coisas. Me ensina a ser humilde. Chega de complicação. Chega de deixar esses sentimentos ruins saírem de dentro de mim e criar embaraço. Chega, Senhor. Chega de ficar com dúvida, certeza e medo. Quanto medo eu já tive na minha vida, diz para Ele. Diz para o Senhor. E o medo não virou nada, a ansiedade não virou nada. Nada, nada, porque o Senhor sempre esteve presente na minha vida. O Senhor sempre cuidou de mim, Senhor. Sempre cuidou de mim, eu não tenho o que reclamar. Levante sua mão direita para o alto. Que o Espírito de graça e de conhecimento esteja sobre a sua vida, dentro do seu coração, ensinando e ministrando sobre a sua alma a presença do Senhor e o absolutismo da palavra de Deus. E que não exista força de ação do mal, do embaraço sobre a sua vida. Que os sentimentos não saiam de uma forma indevida, causando embaraço na sua vida. Que o Senhor te guarde, te proteja e que você valorize a paz, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Olhe para o seu irmão que está bem perto de você, olhe bem dentro do olho dele. E diga assim: paz seja contigo. Em nome de Jesus, vamos valorizar a paz. Vamos adorar ao Senhor com uma canção. Eu canto